Olá, minha gente, paz e bênção para vocês, harmonia na família. A gente está voltando desta feita com aulas virtuais, esse contato virtual com vocês. Espero que todos estejam bem e eu acredito que já já tudo isso passa e a gente volta à nossa normalidade. Hoje eu quero fazer com que você se aproprie, com que você se familiarize com um tema que já foi visto anteriormente em outras séries, mas especificamente eu trago hoje, que é exatamente o Império Luso-Brasileiro, um período em que o Brasil foi totalmente dependente de Portugal, ou seja, o Brasil passou de 1500 até 1822 como colônia portuguesa. Ali por volta do século 17, século 18, o Brasil passou a ter uma relação diferente com Portugal. O que se percebe é o seguinte: havia sim um envolvimento de Brasil, Portugal e Espanha. Em 1580, de 1580 a 1640, o Brasil passou a ser administrado pelo rei da Espanha, Filipe II, que é o chamado Império Espanhol, Império Ibérico. Nesse período, a Holanda esteve no Brasil no século XVI e foi expulsa num episódio chamado Insurreição Pernambucana. A partir daí, o Brasil ficou com uma certa dívida para com a Holanda, certo? E temia que a Holanda voltasse a atacar, voltasse a provocar alguns prejuízos para o Brasil. Foi então que nesse período surgiram os bandeirantes. A cana-de-açúcar ficou praticamente em segundo plano e os bandeirantes começaram então a buscar o interior do Brasil como forma de buscar riqueza, como forma de proporcionar riqueza àqueles portugueses que estavam aqui no Brasil, saindo de São Paulo, com as chamadas bandeiras, bandeira de contrato, bandeira de prospecção, bandeira de captura de índios. O que nos interessa aqui é exatamente a bandeira de prospecção, que é a busca de ouro. No século XVIII já começou no Brasil a exploração do ouro, o extrativismo mineral. Nós temos Goiás, nós temos Minas Gerais, nós temos Mato Grosso, a própria Bahia, mas o que foi efetivado a mineração mesmo foi em Minas Gerais. A gente percebe que durante aquele período a corrida atrás do ouro foi muito acentuada. Então, portugueses, bandeirantes e portugueses de Lisboa especificamente vieram para o Brasil para a exploração do ouro. Daí percebe-se um conflito direto entre bandeirantes e aqueles portugueses que vinham com o único objetivo de explorar o ouro e, se possível, ficar rico e voltarem para Lisboa com todo esse ouro nas sacolas que traziam. Temos então um episódio chamado Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi uma disputa de exploração do ouro entre portugueses e portugueses de Lisboa e portugueses que estavam aqui no Brasil, que no caso eram os bandeirantes. E essa Guerra dos Emboabas, um conflito direto, Portugal deu apoio aos fidalgos portugueses, derrota para os bandeirantes. Muitos foram aniquilados, muitos foram dizimados nesse confronto chamado Guerra dos Emboabas. Nessa época, o ouro do Brasil era explorado nas margens dos rios, chamado ouro de aluvião. Então o que eu quero que você entenda é que nesse período Portugal, preocupado em explorar esse ouro, já que os mineradores aqui no Brasil faziam a mineração, faziam a busca, a extração do ouro, mas parte desse ouro não ia para Portugal. Então Portugal resolveu administrar essa exploração do ouro. Criou o quê? Criou uma entidade chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas foi um órgão criado por Portugal, era um órgão fiscalizador, era um órgão jurídico, era um órgão que ia administrar especificamente toda a extração do ouro. Então ele dizia onde extrair, certo? Como extrair, a área que ia extrair, e no final ele ia ser responsável pela cobrança de um imposto. Dos impostos que Portugal impôs ao Brasil, nós temos o primeiro que foi o quinto, toda a produção do ouro, 20% ia para a coroa. Ou seja, se você produzisse 1 quilo de ouro, automaticamente 200 gramas de ouro iria para a corte portuguesa como pagamento de imposto. Isso aí é chamado quinto, 20% do que você produzisse enquanto minerador aqui no Brasil. Depois temos a captação. A captação é uma espécie de imposto que você pagava por cada pessoa que trabalhasse na área mineradora.
O ouro de aluvião era feito assim, era extraído de uma forma muito rude, de uma forma simples, com uma bateia, uma espécie de peneira. Você ia lá no rio, catava, então você tirava a pedra, depois contava, pesava e pagava o imposto, certo? Com a intendência das minas, houve uma fiscalização mais efetiva dessa exploração. Mas o brasileiro, o português, que aqui no Brasil estava, da iluso brasileiro, Portugal e Brasil, eles não pagavam esses impostos. Eles encontravam maneira de sonegar esse imposto. Então o rei de Portugal criou o imposto chamado de derrama. A derrama era: todos os mineradores teriam que pagar por ano 1.500 quilos de ouro. E isso seria cobrado no final do ano. Claro que ele ia cobrar aleatoriamente, contanto que eles conseguissem 1.500 quilos de ouro, que eram 15 arrobas, no final do ano. Então houve revoltas, inclusive foi criada a casa de fundição. As casas de fundição, o ouro só podia ser transportado em barra, ou seja, você encontrava ouro em pepita, teria que transformar em barra, porque só podia comercializar em barra. E qual era o objetivo da casa de fundição? Era transformar esse ouro em barra, porque quando você levava para transformar em barra, eles já tiravam os 20% do imposto e lhe devolveria os 80%. Se você achasse um quilo de ouro, você mandasse transformar em barra, só recebia 800 gramas, 200 gramas seria para o imposto, certo? Daí, revolta mineira, houve a chamada revolta de Filipe dos Santos, revolta de Vila Rica, que eles eram contrários às casas de fundições, porque eles não queriam pagar imposto. Só um detalhe, nesse tempo aí apareceu aquela expressão santinha do pau oco. O que é que eles faziam, os mineradores? Pegavam a madeira, faziam uma escultura de uma santa, a parte de dentro da madeira tiravam, colocavam o ouro, né, e passavam pela fiscalização como se fosse uma santinha só, mas só que por dentro da santinha estava cheio de ouro. Daí a expressão santinha do pau oco, certo? Então Portugal começou a marcar colado, marcar sob pressão os mineradores. Daí então os mineradores se revoltaram. Temos a Inconfidência Mineira, que era a vontade do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que queria fazer a revolta em Minas Gerais contra a coroa, contra a cobrança do imposto, derrame, e também queria a possível transformação do Brasil em república. Nós temos mais dois movimentos, que é a Inconfidência Baiana, também chamada Revolta dos Alfaiates, e por último a Conjuração do Rio de Janeiro, que foi uma revolta intelectual, certo? Então essas revoltas, todas elas eram contra o governo português, era contra o império. Então o objetivo, no geral, era conseguir a independência política do Brasil, fato acontecido em 1822. Então eu quero que você dê uma lida desse capítulo, certo? E vá pontuando todas as dúvidas que você tiver dessa sequência da mineração, dessa sequência dessas revoltas, dessa sequência dos impostos, da intendência das minas, das casas de fundição. Você anota. Quando for semana que vem, a gente vai ter um contato virtual e eu vou poder falar com você diretamente e você vai me trazer dúvidas, certo? Tenta resolver as atividades que eu estou passando para você. No livro tem toda a estrutura, tem todo o suporte, todos os subsídios. Então busca resolver essas questões. Então semana que vem a gente senta e procura virtualmente, conversando virtualmente, solucionar todas as dúvidas que você tem do capítulo 4, que é o capítulo que fala da relação Brasil e Portugal, da exploração do ouro, das revoltas contra o governo português, certo? Que é o momento em que os brasileiros estão querendo que o Brasil fique independente, estão querendo a autonomia política brasileira. Daí o termo movimentos emancipacionistas, que é o caso da Inconfidência Mineira, que é o caso da Inconfidência Baiana. A Conjuração do Rio de Janeiro nem tanto, porque foi um movimento intelectual, um movimento filosófico, não deu para ter nele o aspecto político. Então, leia esse capítulo, resolva as questões, certo? Quando for semana que vem, a gente conversa e você já com essas dúvidas separadas, a gente tira todas essas dúvidas para que a gente possa passar do capítulo 4 para o capítulo 5, ok? Sem problema, você vai ter tempo suficiente para resolver essas questões, resolva, e a dúvida que você tiver, guarde-as para a gente tirar semana que vem, ok? Paz e bênçãos, abraça a família, já essa tempestade passa e a gente vai estar voltando. Um abraço a todos, lembranças a famílias e tamo junto, hein? Até a próxima oportunidade. Um abraço, gente.